Olá, meus amigos. Começo do mês de dezembro, viu? Não esquece de separar teu dízimo, tá? Pra você. Ai, que chata, né? Peguei no teu pé o ano inteiro, mas espero que tenha ajudado em alguma coisa, porque a gente sacrificava tanto, né, pra pagar o dízimo pra igreja, e às vezes a gente não se sacrifica pra fazer aquela economia que vai livrar a gente num momento de sufoco, né? Então, por isso eu pego tanto no teu pé pra fazer isso, viu? O nosso brasileirinho de hoje fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Acompanho você há anos e sou seu fã. No princípio, hesitei um pouco em assistir seus vídeos. Me sentia confuso, dividido, achava estar cometendo um grave pecado. Contudo, a vontade de descobrir as verdades foi maior e aos poucos meus olhos foram se abrindo e o espírito do mormonismo sumindo. Conheci a Igreja Sud em 2008, aos 19 anos, através da minha ex-namorada. Naquela época, eu estava sedento por conhecimento espiritual, visto que a religião a qual seguia não respondia nem metade dos meus questionamentos. Diferente da maioria dos convertidos, eu não fui evangelizado por missionários e nem havia igreja na minha cidade. Tudo começou através do antigo Orkut. Lembra do Orkut? Parecido com o Facebook, mais ou menos. Onde conheci minha namorada e por intermédio dela conheci a igreja e fui sendo catequizado pela doutrina de Joseph. Para ela eu era um eleito, pois tudo se encaixava entre nós. Cada vez que ela ia me ensinando sobre a igreja, mais eu sentia que aquele lugar era de fato a verdadeira igreja de Cristo na Terra, pois as minhas perguntas iam sendo respondidas. Eu me apresentava com recato, não tinha vícios, trabalhador, estava apto para ser um excelente funcionário mórmon. Ele coloca risos aqui, ele é muito bem-humorado. Eu acompanhava ela na igreja, nas conferências. Eu levei tão a sério o estudo da igreja que eu sabia mais que os próprios missionários, que às vezes falavam das escrituras, porém mencionando capítulos errados. Tudo caminhava bem, até quando ela começou a insistir para eu me batizar. A igreja começou a pressionar ela pelo fato de eu não ser membro e ela a me pressionar para batizar. Isso foi o pivô do nosso namoro. Não me sentia preparado para me batizar naquele instante. Diante de tanta pressão, resolvi terminar o namoro. Passados meses do término do namoro, descobri que havia um ramo da Igreja Sud próximo à minha cidade, a 17 quilômetros. A convivência que tive com os membros, as coisas que eu aprendi na igreja, continuaram dentro de mim e o desejo de continuar a frequentar voltou. Comecei então a frequentar a igreja e depois de um ano de inúmeras insistências, me batizei. Fui um membro muito participativo, era frequente a minha presença junto com os missionários nas visitas de proselitismo. Fui um dizimista fiel, prestava testemunho todo o primeiro domingo do mês, não perdia nenhuma reunião. Servi como professor dos jovens, secretário de ramo, missionário de ramo. Na época eu não tinha carro e pegava 2 ônibus todo domingo para ir às reuniões. Sem falar quando tinha reuniões ou atividades no distrito aos sábados e tinha que sair de casa na sexta-feira à noite e passar o final de semana todo a serviço da igreja. Muitas vezes esperava horas na rodoviária para pegar o ônibus para voltar para casa. Já ocorreu dias que eu tinha apenas o dinheiro da passagem. Outras vezes voltava com fome. O ramo era pequeno e nem sempre alguém estava disponível para me oferecer refeição, mas mesmo diante de todo o sacrifício, eu acreditava que estava fazendo a vontade de Deus e isso, de certa forma, me confortava. Houve uma época que minha mãe começou a implicar comigo, reclamava da minha ausência e dizia que eu não tinha mais tempo para a família e só me preocupava com a igreja. Hoje em dia me corta o coração em lembrar que dei mais crédito a uma organização destrutiva e cheia de mentiras do que à minha família.
que sempre esteve ao meu lado, mas graças a Deus eu consegui reverter isso. Diante do meu engajamento na igreja, eu senti o desejo de servir uma missão. O meu processo de preparação até chegar ao campo missionário foi repleto de desafios. O meu chamado demorou muito para chegar. Tive que ir pessoalmente na sede da missão para tentar resolver este problema. A pedido do meu presidente de ramo na época, eu me desliguei do meu trabalho antes do previsto, sendo que só depois de 6 meses meu chamado chegou. Tudo foi muito estressante, passei nervoso, mas fui orientado, olha só, presta atenção. Mas fui orientado a não desistir, pois eram apenas provações, era o inimigo tentando me fazer desanimar. Ai, resposta para tudo, né? Hoje eu sei que era Deus me dando sinais para cair fora. A partir do momento que eu passei no templo para receber a investidura, tudo começou a mudar. As escamas começaram a cair dos meus olhos. Percebi que as ordenanças sagradas não passavam de uma cópia barata da maçonaria. Respeito quem seja maçom, contudo, nunca gostei de ocultismo ou magia. E saber, depois de tantos anos, que o profeta da restauração era um maçom no mais alto grau, me fez sentir muito mal. Após ter recebido a investidura, a minha percepção referente à igreja começou a mudar. Por mais que tentava transparecer alegria e felicidade, dentro de mim vivia em um grande conflito. Estava desconfiado das coisas, inseguro, me sentindo culpado, pois após anos na igreja eu estava tendo dúvidas sobre a minha fé. Eu servi missão no Nordeste. No primeiro dia tivemos a recepção do presidente de missão. Lembro-me que a esposa do presidente, após nos cumprimentar, disse: "Caros jovens missionários, estamos aqui servindo ao Senhor através do trabalho missionário. Lembre-se", isso aqui foi tão estranho, "não estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, estamos aqui para batizar pessoas." Então tá, né? Naquele instante recebi uma outra decepção. Pensei: como assim? Isso não está correto. Não é para isso que vim aqui. Tudo ficou muito confuso, comecei a questionar tudo na missão. E isso começou a criar burburinhos entre os líderes de zona sobre a minha pessoa, até chegar aos ouvidos do presidente. Graças a Deus não batizei ninguém quando estive no campo. Se eu fizesse, me sentiria culpado até hoje. Comecei a ser maltratado pelos outros missionários, tudo começou a ficar insuportável. Sem falar das coisas horríveis que eu presenciei na missão, como, por exemplo, comprar batismos com cesta básica. Meu Deus. Eu não aguentava mais aquele lugar até o dia que eu disse: chega, não quero mais. Depois de uns 4 meses, pedi para sair. Voltei para casa, triste, frustrado. Passei pelo julgamento de muitos membros e pela liderança local, a qual me enxergava como um fracote, alguém que deixou se levar pelo inimigo. Tudo isso foi um processo muito doloroso na minha vida. Sofri muito. Entrei em depressão. Eu não conseguia ter mais a confiança que tinha na igreja como antes. Me sentia enganado, mas mesmo assim, no fundo, eu senti uma ligação forte com a igreja, pois dediquei anos da minha vida lá e romper essa ligação de um dia para o outro não era fácil para mim. Até o momento em que conheci seus vídeos, Vânia, e tudo ficou ainda mais esclarecedor. No começo foi difícil, pois ainda existia um elo sentimental com a igreja, porém depois tudo foi fazendo sentido. Hoje me sinto liberto. Antes de eu sair para a missão, eu trouxe missionários para minha cidade e até um grupo se formou na época. Eu fiquei tão revoltado que depois que eu comecei a pesquisar sobre a igreja, fiz questão de expor a realidade da história dela para meus amigos e colegas. Não passou uns 8 meses, o grupo fechou. Ai, coisa boa, né? Todas as pessoas que eu ajudei a trazer para a igreja da minha cidade, ninguém mais é membro. Eu acredito muito em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, mas hoje em dia não tenho religião e nem pretendo ter. Para mim, religião é prisão.
É privatização da fé com interesses pessoais e financeiros? Diante de tudo que te relatei, preciso te testificar algo. Vânia, presto meu testemunho que a igreja de Joseph Smith dos Santos dos Últimos Dias é de fato uma igreja de mentiras e que Joseph Smith é um polígamo, pedófilo, mentiroso e que o livro de Mórmon é uma fábula, que através da arqueologia e da história tudo se confirma. Amém. Vânia, obrigado pelo seu trabalho. Deus te abençoe hoje e sempre. Abraços. Grande abraço para você também, viu, meu querido? Adorei teu senso de humor. Obrigada por ter mandado a tua experiência aqui pra gente. Olha só que interessante. Se você frequentou a igreja durante algum tempo, isso aqui vai soar familiar para você. Ele disse que no começo ele hesitou em assistir meus vídeos. Ele se sentia confuso, dividido, achava estar cometendo um grave pecado por assistir meus vídeos. Porém, a vontade de descobrir as verdades foi maior e aos poucos meus olhos foram se abrindo e o espírito do mormonismo sumindo. Você precisa entender uma coisa. Não é à toa que o Oaks falou do púlpito e continua falando, e as pessoas em geral falam que eu, por exemplo, sou uma apóstata. Precisa haver um rótulo para pessoas como eu. Ah, ela é uma apóstata, provavelmente ela se aborreceu com alguém, agora quer justificar porque saiu da igreja. Ela deve ter pisado na bola. Eles precisam manchar a imagem de pessoas como eu e outros queridos e queridas que têm falado sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, usando esse veículo maravilhoso que é a internet. Eles precisam nos taxar de forma negativa para você se sentir mal em escutar a gente. Você vai se sentir como ele, confuso, dividido, acha que está pecando. Por quê? Porque se você parar para escutar pessoas como eu, que estão aqui te mostrando a história da igreja, como ela realmente aconteceu, pessoas como eu, que mostram para você o caráter do profeta da restauração, tudo que ele aprontou. Se você parar para escutar pessoas como nós, provavelmente você vai ter a experiência que ele teve. Aos poucos meus olhos foram se abrindo e o espírito do mormonismo sumindo. Porque o espírito do mormonismo é você abaixar a cabeça e dizer sim. O espírito do mormonismo é você levantar a mão para aqueles caras que se dizem profetas, que não profetizam, videntes, que não veem nada, reveladores, que também não revelam porcaria nenhuma. Esse é o espírito do mormonismo. Você não questiona, você não contraria. Porque se você fizer essas coisas, você vai estar com o coração endurecido. Então, esse é o espírito do mormonismo. Agora, canais como o meu, e pessoas que fazem o trabalho que eu tenho feito de mostrar para você fatos históricos com fontes de pesquisa para você pesquisar por si mesmo, isso vai fazer com que você abra os olhos, como foi o caso dele. E agora o espírito do mormonismo, a tua passividade, a tua ingenuidade, ela vai começar a ser desafiada por conhecimento e provas concretas. Por isso que eles precisam que você fique longe, viu? Ai, não assiste aquele canal anti-mormon, né? Pois é, não é à toa, viu? Ele disse que no começo ele sentiu que aquela igreja, aquele lugar era de fato a verdadeira igreja de Cristo, pois as minhas perguntas iam sendo respondidas. Eu tive a mesma experiência que ele. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos depois da morte? Essas são as maiores perguntas que a humanidade inteira tem. Você, como ser humano, quer resposta para essas perguntas, e a Igreja Mórmon, os líderes dela criaram um plano bem redondinho que eles chamam de plano de felicidade do nosso Pai Celestial. É um plano de tanta felicidade que se você não for heterossexual, você tá ferrado. É um plano de tanta felicidade que se você for negro e ler o livro de Mórmon, você vai se sentir a pior criatura do mundo, principalmente se você frequentou a igreja antes de 1978, sendo
tendo a pele escura, que não seja branquinho. Então, se você não for bem branquinho, bem fofinho e hétero, esse plano de felicidade para você é um pesadelo. Então, esse tal desse plano, que eles usam escrituras da Bíblia, claro, para dar, como é que fala? Para embasar, né, as falácias e dogmas deles. Esse plano responde as 3 perguntas fundamentais e muitas outras. Então, ele teve essa experiência, né? Ele diz aqui que apesar do sacrifício que ele fazia, tá vendo? Toda pessoa que faz sacrifício, como eu fiz, como ele, como a querida da história da semana passada, e várias outras pessoas que você pessoalmente conhece, e você também provavelmente se sacrificou pela igreja de uma forma ou de outra. Com certeza, se você era um membro comprometido à causa, você sacrificou teu tempo, teus bens, teus talentos e tua energia, não é? Eu acreditava estar fazendo a vontade de Deus e isso, de certa forma, me confortava. Não é a igreja que está pedindo, é Deus. Não é que a igreja quer aumentar o número de batismos para as estatísticas melhorarem, é Deus que está te chamando para fazer missão e batizar. Se as coisas começarem a ficar difíceis para você como membro da igreja, não está dando certo. No caso dele aqui, foi quando ele estava se preparando para ir para a missão. O que ele escutava na igreja, provavelmente dos líderes e de outras pessoas, outros membros, era o seguinte: para ele não desistir, pois eram apenas provações. Provações vêm de Deus. Deus está provando a tua fé. Ele está colocando um monte de obstáculos na tua frente para ele testar a tua fé, o teu grau de comprometimento e ver se você realmente vai sacrificar e permanecer firme, perseverar. Essa é a palavra-chave. Ou então é o inimigo tentando fazer você desanimar. Um dos dois. Ou é Deus ou é o diabo. Na verdade, ele concluiu que aquilo tudo era Deus dando sinais para ele cair fora. Tudo que não atendeu aos interesses da igreja como instituição, os obstáculos que estiverem te atrapalhando para você fazer, servir, entregar teu tempo, teus bens, teus talentos, a tua energia, todas as dificuldades que surgirem, é porque Deus está testando a tua fé. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz esse mês. Como é que eu faço? Será que eu pago a luz ou pago o dízimo? Se eu pago o dízimo, eu não vou ter dinheiro. Sacrifica. O Senhor proverá. Paga o dízimo. Mas eu pago o dízimo e eu continuo em dificuldade financeira, eu nunca tenho dinheiro suficiente. Isso, irmã, é o Senhor te dando provações para testar a tua fé. Ah, mas isso é o inimigo tentando fazer você desistir, largar a barra de ferro. Cuidado. E você, como ele e como eu era, você continua sacrificando e se sujeitando a tudo aquilo porque você acredita que está fazendo tudo aquilo por Deus. Ai, meu pai, né? E você nunca vai acreditar, talvez, que na verdade você está sustentando uma corporação. E que Deus não tem nada a ver com isso. Mas tudo bem. Aí ele, depois que ele passou pelo templo, ele disse que ficou estranho, ele começou a questionar algumas coisas, e olha como foi que ele se sentiu por questionar, só questionar. Ele não tá dizendo aqui que agora ele saiu fazendo um monte de bobagem, né? Quebrando um monte de mandamentos, não. Ele só começou a questionar. Por mais que eu tentava transparecer alegria e felicidade, dentro de mim vivia em um grande conflito, estava desconfiado das coisas, inseguro. Isso fez com que ele se sentisse culpado, pois após anos na igreja eu estava tendo dúvidas sobre a minha fé. Isso é efeito do controle mental que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias exerce sobre você sem que você se dê conta. Teu cérebro é programado para isso,
Tá questionando a tua fé? Tá querendo assistir canais anti-mormons aqui no YouTube? Você vai se sentir mal, vai se sentir culpado. Porque é claro que é um absurdo você questionar a única igreja verdadeira sobre a face da Terra. Ai, tô rindo pra não chorar. Tá. Aí na missão ele teve meio que um choque, né? Ele disse que a esposa do presidente de missão disse que eles estavam lá não só para ensinar a palavra de Deus, mas para batizar pessoas. Bora aumentar os números. E ele não conseguiu ignorar aquela voz interior dele que estava gritando, dizendo: isso aqui não é lugar para você. Ele ficou chocado quando ele soube que os rituais feitos no templo foram inspirados sim na maçonaria, que Joseph era maçom, assim como o pai dele, e era algo muito comum naquela região, naquela época, as pessoas serem da maçonaria. Ele ficou chocado. Eu também fiquei chocada quando eu soube, sabe por quê? Porque eu acreditava que quando Joseph foi chamado por Deus para restaurar o evangelho sobre a terra, eu acreditei que Deus estava dando instruções a ele, assim como Moroni aparecia, e apareceu João Batista, e Pedro, Tiago e João, e o próprio Jesus Cristo e Deus. Eu acreditava que eles estavam guiando ele para, como é que fala? Restaurar o evangelho. Mas Jesus Cristo não fazia nada, ele não fez nenhuma referência à maçonaria, enquanto no ministério terreno dele. Pois é, nem os apóstolos que sucederam ele, ninguém fez referência à maçonaria, ninguém falou em símbolos e sinais. Aí foi quando eu pensei, peraí, mas como assim? Por que ele precisou se inspirar na maçonaria para criar as ordenanças do templo? Isso mexeu com a fé dele. Então fez muito sentido para mim quando eu li isso aqui. Depois de 4 meses ele pediu para voltar para casa. Ele não quis fazer a missão dele até o final, coisa boa. Ele disse que quando ele voltou, ele foi visto pela liderança e pelos membros como um fracote, alguém que deixou se levar pelo inimigo. É lógico, mas é claro, se você não tá fazendo parte de tudo aquilo, não tá seguindo o currículo, é claro que o problema tá contigo, é claro que você é um fraco, é claro que você tá se deixando levar pelo inimigo. As mesmas pessoas que falaram isso para ele, que fizeram ele se sentir assim, provavelmente não sabiam que o Monson nem foi para missão. Ele ainda fez 4 meses de missão. O Monson nunca foi para missão, a primeira presidência atual, nenhum dos 3 fez missão de tempo integral, mas ninguém fala que eles são fracos. Ninguém fala que eles se deixaram levar pelo inimigo quando decidiram que eles não iam para missão porcaria nenhuma, que eles iam fazer faculdade e investir na carreira acadêmica deles. Bem que eles fizeram, né? Pois é. Vou repetir, porque isso não... Você tem que ser autossuficiente, né? Mas você tem que ir para missão, largar a tua vida, para a tua vida por 2 anos, no caso dos rapazes. O Nelson não fez isso, ele foi fazer a carreira dele, foi seguir a carreira dele de medicina, foi estudar. O Oaks foi fazer a carreira foi fazer direito. O Iron foi fazer faculdade de negócios, business. O Monson também, business. Ninguém foi pra missão. Mas você... E eles são o quê? Profetas, videntes, reveladores, né? Eu tenho que debochar, porque... Ai, uma raiva pensar nisso. Não vou te enganar, não. Porque eu também caí nessa ladainha e fui pra missão, né? Mas você é um fraco. Se você não for pra missão, então, ixi, aquele ali não foi pra missão. Ó, ixi. Você tem que casar com esse missionário, que foi tão valente, tão forte. Você viu 2 anos de missão. Casa com ele, coitado. Mal acabou o ensino médio. Mas vai casar com ele e vai comer o pão que o diabo amassou, porque vocês têm que ser autossuficientes. Bom... Ele disse que ele não conseguia mais ter a confiança que tinha na igreja, se sentia enganado, mas que mesmo assim, no fundo, sentia uma ligação forte com a igreja, pois dediquei anos da minha vida lá e romper essa ligação de um dia para o outro não era fácil. Não é fácil, porque você foi vítima de controle mental, tá? E lavagem cerebral. Eu acredito muito em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, mas hoje em dia não tenho religião e nem pretendo ter. Para mim, religião é prisão.
É privatização da fé com interesses pessoais e financeiros. Isso aqui foi perfeito. Por que é prisão? Porque é prisão mental. Você não pensa por você mesmo. Você abaixa a cabeça e diz sim. E levanta esse braço e apoia todo mundo ali, né? Tudo tem que apoiar. Então tá. Os líderes, né? Locais e gerais. Religião para ele, além de ser uma prisão, é privatização da fé com interesses pessoais e financeiros. Eu pego a Bíblia, eu interpreto do meu jeito e falo, mas é fácil de criar uma religião. Se você parar para pensar, tenta fazer uma enquete aí, né? Uma simulação, foi isso que eu quis dizer. Simula, pega aí a Bíblia, pega alguns versículos, você vai criar assim facilmente uma série de dogmas e regras, e você cria a tua igreja, e agora você começa a cobrar das pessoas para entrarem num lugar especial, talvez um templo, né, casa de Deus, sei lá. Cobra dízimo, cobra ofertas, faz elas limparem aquele prédio que você alugou lá ou construiu de graça. Você está privatizando a fé. Que ódio. Não é porque eu tô rindo pra isso, né? Que não é engraçado, não. Interesses pessoais e financeiros. E você sempre vai acreditar que tá fazendo por Deus. O que eu tenho para te dizer é o que eu sempre tenho te falado aqui, não é novidade. Você pode ter um relacionamento com Deus do cristianismo, com Jesus Cristo, e você pode frequentar uma igreja, mas só não deixa que eles te manipulem ao ponto em que você vai se sentir mal e em pecado se você simplesmente estiver assistindo aqui um vídeo na internet que não concorda com as coisas que a tua igreja ensina. Cuidado, porque agora você já abriu mão do teu direito de pensar, do teu senso crítico, e agora você já está sendo domado mental e intelectualmente por eles. Aí é onde mora o perigo, tá? Então, frequenta a igreja mórmon ou qualquer outra, desde que você se sinta feliz e livre para pensar e livre para viver a tua vida do teu jeito. Deus não quer que você seja um escravo. Deus não quer que você viva numa prisão mental para servir a Ele, muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele foi tudo, menos passivo. Ele não abaixou a cabeça e disse sim. Se tem uma coisa que ele fez quando ele veio à Terra, foi revolucionar, foi questionar e desafiar as leis judaicas, é ou não é? Ele foi um revolucionário. Ele não abaixou a cabeça e disse sim, ele não levantou a mão e apoiou coisíssima nenhuma. Então presta atenção, se é isso que Jesus Cristo quer de você. Os charlatões da fé querem que você acredite que obviamente é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não deixa de buscar a verdade. E não deixa de praticar a tua religião com liberdade, se é que isso é possível. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.